Olá, 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 Miguel Cavalcante aqui, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo e hoje o tema desse vídeo é sucessão familiar. Por que quando você quer demais atrapalha? Por que a sua vontade, o seu empenho, porque a sua vontade de contribuir muitas vezes pode atrapalhar num projeto de sucessão familiar? Por quê? Na maioria das vezes que a pessoa quer demais, quer muito, está super empolgada, o que ela faz? Ela sai fazendo, ela sai trabalhando, ela começa a fazer, ela entra em campo e arregaça a manga e se esforça, e se dedica e trabalha e vai. O que acontece? Ela não combina antes. Ela não tem um combinado de qual vai ser a função, e isso eu já vi inúmeros casos, alunos do Agrotalento, pessoas passarem por essa situação de muita dedicação, muito empenho e não combinar antes. E quando você não combina antes, a chance do que você está fazendo ser exatamente o que a outra pessoa, o seu pai, o seu tio, a sua mãe, os seus irmãos esperam que você faça é praticamente impossível. Ainda mais quando são pessoas diferentes, pessoas com outras cabeças, com outras gerações, com outras histórias de vida. É praticamente impossível que você adivinhe exatamente o que eles esperam sem combinar antes. Então você precisa conversar, você precisa sentar, você precisa combinar, né? Esse é um ponto chave. E quando você não combina, você não cria esse acordo, você não faz uma série de reuniões sobre alinhamento de como vai ser a fazenda, de como vai ser o seu trabalho, de como vai ser os resultados que você precisa apresentar, quais são suas responsabilidades, quais são os relatórios, qual é a sua autonomia, como que é a relação com cada um dos funcionários, uma série de coisas. Cada um desses itens que você não faz, que você não cuida, que você não combina, que você não conversa, o que acontece? Você está tendo uma chance enorme de ter desacordos, ter coisas que não vão dar certo, coisas que não vão ser combinadas, coisas que vão dar confusão, coisas que vão dar conflito, porque você não combinou. E quando você combina, é muito mais fácil, né? Então fica muito atento. Tem uma outra coisa que acontece quando você faz isso, é que a tendência é que o seu trabalho seja muito menos valorizado. Porque você não combinou antes, então não tem um acordo, não tem uma expectativa, não tem um entendimento, não tem um ar profissional de como as coisas rodam. Então tudo isso leva a uma questão que você não vai ser reconhecido. O menino lá está ajudando, lá está trabalhando lá, mas o que ele faz? Não sabemos qual que é o cargo dele. Está ajudando, está dando uma mão lá. E aí fica uma coisa muito frágil, muito superficial, muito tá dando uma mão, tá ajudando, e não um trabalho, uma função, um cargo, uma responsabilidade, uma expectativa de resultados, um planejamento, uma visão de futuro, um alinhamento, um projeto. Isso faz toda a diferença. Diversos alunos em diferentes estados, diferentes idades, diferentes realidades, alunos do Agrotalento, que fizeram isso, mudaram radicalmente o jeito que a fazenda é tocada, o jeito como eles são vistos, a autonomia que eles têm e tudo mais. Então, fica muito atento a isso aí. Não sai fazendo, não sai trabalhando sem ter um combinado. Você precisa construir um acordo, construir um contrato, construir um plano de trabalho para você, para as outras pessoas, para a equipe, para as outras pessoas da família, visão de futuro para a fazenda, tudo isso alinhados para poder dar certo. E uma outra coisa interessante é que nessa conversa que você vai ter com as pessoas chaves da sua família, você vai estar numa espécie de entrevista de emprego. E aí eu vou dar para você o segredo da melhor entrevista de emprego que existe, que você pode aplicar também nessa situação aqui. O segredo é o seguinte: a melhor maneira de você conduzir, participar de uma entrevista de emprego quando você é o contratado, é você não ir para uma entrevista de emprego, é você ir para a reunião seguinte pós-contratação. Ou seja, ao invés de você conversar sobre a vaga, como vai ser, como que você vai conversar sobre o projeto que você vai executar, que você vai implementar quando você estiver contratado. E você vai tratar de uma forma como se você já tivesse contratado. Então, quando você for conversar com o seu pai, com a sua mãe, com seus tios, com seus irmãos, você já vai levar um projeto, uma visão, um planejamento de para onde você quer ir antes mesmo de começar. E se você já começou e não fez essa reunião ainda e vai fazer, de novo, ainda mais importante ainda, você ter esse projeto, você ter essa visão de futuro, você ter essa maneira de se encaixar como líder. Você tem que chegar jogando como líder, tem que chegar com um projeto, com uma visão, com uma organização,
com relatório, com reunião, com acompanhamento, você tem que dar uma cara mais profissional. Por isso que a gente integra uma série de coisas no Agrotalento, como estratégias de negócios, que a gente chama de estratégia de dono, o que a gente chama de gestão de estratégia de pessoas, estratégia de liderança, estratégia de família, de sucessão e governança, estratégia de operações e de mercado e de comercialização. Todas essas coisas são interligadas e você precisa trazer essa visão profissional. E quando você traz isso, a sua família olha e fala, puxa vida, que coisa bacana, que pegada diferente, que profissionalismo. É muito diferente de, o menino tá dando uma mão lá, a menina tá dando uma ajuda lá, ela tá acompanhando, ela tá pegando jeito. É muito frágil quando você só tá dando uma ajuda. Quando você combina, quando você organiza, quando você entende, é uma outra pegada. Esse é um ponto-chave aí. E é por isso que em sucessão familiar, quando você quer demais e já sai fazendo, muitas vezes você se atropela e não faz o mais importante inicialmente, no início, que é fazer esse levantamento, esse entendimento, esse combinado e esse planejamento, essa visão de futuro do que você vai executar em conjunto com a fazenda, com a equipe e com a família no negócio.